Vamos começar então lendo o capítulo 1 de Mateus, que nos apresenta a genealogia do Salvador Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual foi a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora vamos acompanhar o ensino do Catecismo do domingo 11 sobre o nome do Salvador. Nós concluímos a primeira parte do Catecismo, que está ensinando o credo apostólico. Na primeira parte, então, falou sobre a primeira parte do credo, que foi sobre Deus e a obra de Deus na criação, governo, sustento de todas as coisas. A segunda parte do credo vai falar então sobre Jesus e a obra de Jesus. Então, nós entramos nesse momento para ouvir mais sobre Jesus e sua obra. Então, no dia do Senhor 11, pergunta e resposta 29. Por que razão o Filho de Deus é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador? Porque Ele nos salva de todos os nossos pecados e porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Pergunta e resposta 30.
Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou o bem-estar dos santos em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus? Não. Embora se gloriem nele com palavras, eles na verdade negam a Jesus como o único Salvador. Pois das duas coisas, só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Bom, vamos ainda cantar sobre esse Salvador com o hino 111. Página 88. Vinde cantai, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinita ao mundo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus amado, sumo bem, se proclamai em derredor, que foi com grande amor, e a terra veio o sumo bem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo bem. Oremos. Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, é no Senhor que nós depositamos toda a nossa confiança e a nossa esperança de salvação. É no Senhor que nós esperamos tudo que é necessário para a nossa salvação. Nos abençoa nesse momento, Senhor, em que nos congregamos para ouvir a leitura solene da Tua Palavra e a pregação dela, e nos auxilia. Abençoa o Teu povo que se congrega aqui, espalhado em todos os lugares em nossa cidade, pelo mundo todo. Abençoa o pregador, os púlpitos das igrejas fiéis e o Teu rebanho que se junta em todos os lugares para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser salvos em Cristo. Todo cristianismo vai responder a uma só voz. Quer dizer, não, de jeito nenhum. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Mas agora deixe-me mudar um pouquinho a pergunta. É suficiente crer em Cristo para a salvação? Nesse ponto, a gente vai ver que uma boa parte do cristianismo não vai ecoar um retumbante sim. Basta somente crer no Salvador Jesus Cristo. Mas melhor dizendo, uma boa parte do cristianismo vai sempre acrescentar alguma coisinha a Jesus Cristo. Sempre vai ter alguma coisa que tem que trabalhar junto com Jesus Cristo na nossa salvação. Então, na pregação de hoje, vamos ouvir um pouco mais sobre essa declaração solene das Sagradas Escrituras. Jesus é único e suficiente Salvador. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, Jesus é único Salvador. Não há ninguém, nem ao lado de Jesus,
Além, é claro, das outras duas pessoas da Trindade, o Pai e o Espírito Santo. Mas, além de Deus, não há nada junto de Jesus. Deus é completamente soberano, absoluto e único agente da salvação. Quando o assunto é a obra da salvação, Deus está só. Não tem ninguém junto com ele. Primeiramente, porque em toda a Escritura, em Mateus capítulo 1, se detém, a partir da genealogia, a apontar para esse único Salvador, que é Jesus Cristo. Então, em nenhum lugar da Escritura, Deus promete mais de um Salvador. E em lugar nenhum da Escritura, Deus promete um auxiliar para esse Salvador. É verdade que antes da vinda de Cristo, Deus usou muitos tipos para apontar para o Salvador Jesus Cristo, mas nenhum desses tipos era o próprio Salvador. Nesse momento, por exemplo, nós estamos ouvindo pregações do livro de Juízes, que mostram como Deus enviou vários libertadores para livrar Israel da mão dos seus opressores. Todos esses libertadores eram salvadores fracos. Todos eles, sem exceção, todos eles mostraram suas fraquezas. Mesmo aqueles que a gente está vendo que, às vezes, o versículo é tão resumido que não fala quase nada sobre o Salvador. Mas uma coisa a gente sabe, eles morreram. Isso mostra que eles não podiam ser o próprio Salvador. Além disso, esses salvadores, por mais que tenham demonstrado muita confiança em Deus, e a gente viu exemplos de libertadores que parece que eles não viam o perigo na frente dele e avançavam contra o perigo sem medo, completamente confiante de que Deus ia dar a vitória ao seu povo por meio da batalha, porque Deus havia ordenado. Eles confiavam na palavra de Deus e iam sem medo. Uma confiança que às vezes procuramos em nós e não achamos. Mas todos esses libertadores, eles só podiam resolver o problema do pecado do povo de Israel somente do lado de fora. Ou seja, eles podiam somente resolver o problema de um efeito do pecado, que era a opressão que o pecado estava trazendo sobre a nação pactual. Mas nenhum deles podia resolver o problema da fonte do pecado do povo de Israel, que está no coração. Nenhum deles era o Salvador, o próprio Salvador. Embora Deus tenha usado esses libertadores, não somente em Juízes, mas em toda a Bíblia, particularmente no Antigo Testamento, para apontar para o único Salvador, Jesus Cristo. Então, não temos na Bíblia a promessa de mais de um Salvador, há somente um Salvador. Em segundo lugar, Deus é único Salvador, porque somente nele foram cumpridas todas as promessas das Escrituras que apontavam para o Salvador. Desde o princípio da Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, nós ouvimos, bem lá nos primeiros capítulos, mais precisamente capítulo 3, versículo 15, a promessa de um Salvador e a promessa de que esse Salvador não seria outra criatura senão um homem, uma pessoa, um descendente da mulher. E esse mesmo versículo 3,15 já tem uma indicação de que esse Salvador seria homem. Também lemos que o Salvador seria da tribo de Judá, da casa de Davi. Desde Gênesis 49, na bênção de Jacó aos filhos, já ali nos prometido que o cetro não arredaria de Judá. E também, segundo Samuel 7, versículos 12 e 14, fala sobre a promessa do trono de Davi, que se levantaria um seu descendente, que levaria o seu trono até a eternidade. Temos também o cumprimento dessas promessas aqui em Mateus capítulo 1, logo no primeiro versículo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho
de Abraão. E em Mateus capítulo 2, versículo 1, diz que ele era da tribo de Judá. Então, ele cumpre a promessa de que esse descendente não era qualquer criatura, mas era ser humano, não era anjo, não eram os animais que eram sacrificados sobre o altar, mas era um homem, uma pessoa, que essa pessoa seria um homem, que esse homem não seria de qualquer nação, seria de Israel, e não seria de qualquer tribo, seria da tribo de Judá. E agora lemos também em Miqueias capítulo 5, 2, afunilando ainda mais essa promessa, dizendo: ele vai nascer em Belém de Judá. Em Mateus 2, 1, diz exatamente isso: tendo Jesus nascido em Belém da Judá. Jesus foi prometido nascer de uma virgem. Isaías 7,14 e o versículo 18, nós estamos lendo aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse Salvador, homem da tribo de Judá, da casa de Davi, nascido em Belém de Judá, de uma virgem, ele morreria na cruz, como forma de pagar os nossos pecados, conforme Deuteronômio capítulo 21, 23 já havia declarado. E Paulo usa exatamente Deuteronômio para dizer que, lembrando que maldito é aquele que é levado ao madeiro, e Jesus se fez maldito por nós, levando os nossos pecados na cruz. Para concluir, as promessas do Salvador apontavam que ele seria sem pecado. 1 Pedro capítulo 22, Hebreus 4,15 também diz isso. Então, esse Deus que encarnou, ele teria que carregar sobre si os elementos para cumprir todos esses aspectos da promessa desse Salvador, que já havia sido revelado em toda a Escritura do Antigo Testamento. E claramente podemos ver que essas promessas não apontavam para vários Salvadores, mas para um único Salvador. Gálatas, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo faz essa afirmação categórica. Gálatas 3,16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, mas como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. As promessas afunilam para um único cumprimento, um único Salvador. E, irmãos e irmãs, se Jesus não é esse Salvador prometido, conforme as Escrituras estão apontando que todo o cumprimento convergiu nele, então ninguém mais é Salvador. Então não temos um Salvador, porque isso não tem como se cumprir em outra pessoa, senão no tempo certo, indicado por Deus, enquanto no momento que as circunstâncias todas convergiam para que as Escrituras se cumprissem em Jesus Cristo, então estaremos perdidos. Nossa esperança de um Salvador teria ido por água abaixo. Mas Jesus é o Salvador prometido. Ele cumpriu todas as promessas do Salvador. Ele se tornou o nosso Salvador e carrega essa promessa no seu próprio nome. O nome Jesus significa Salvador. Não há mais outro Salvador além de Jesus. É verdade que houveram vários Jesus. No Antigo Testamento, o nome de Jesus era Josué. E houve mais de um Josué. Também no Novo Testamento houve mais de um Jesus. Mas embora muitas pessoas tenham recebido o nome de Jesus, especialmente
naquele tempo que estava se aproximando do Novo Testamento, a expectativa da vinda do Salvador era tão grande que muitas famílias estavam colocando o nome dos seus filhos de Jesus. Mas um só Jesus, descendente de Davi, que morreu na cruz, sem pecado, somente um recebeu o nome de Jesus do próprio Deus. Como nós lemos aqui, no versículo 17, no versículo 21, o anjo ordenando, o Senhor ordenando a Maria, citando a Escritura, ela dará à luz um filho e lhe porás, falando a José, por exemplo, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Versículo 25, contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José foi fiel e fez exatamente como Deus havia ordenado, colocando o nome daquele menino de Jesus. Os autores do Novo Testamento não tiveram nenhuma dúvida que Jesus era o Salvador prometido. Você pode ver, principalmente nos Evangelhos, mas não somente nos Evangelhos, como eles estão repetidamente mencionando o Antigo Testamento e dizendo que isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E então cita a Escritura e mostra como a Escritura se cumpriu no Salvador Jesus Cristo. Então, ninguém mais, além de Jesus, pode pleitear o título de Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que debaixo do céu nenhum nome há pelo qual devamos ser salvos. Em Colossenses 1, 19 e 20 também faz uma promessa belíssima. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra, quer nos céus. No Salvador Jesus Cristo, nosso Deus está realizou a obra da salvação que agora é aplicada ao coração dos chamados por Deus, dos crentes, de todo aquele que, pela verdadeira fé, estão crendo nesse Salvador Jesus. Então, notem, irmãos, que a certeza de que Jesus é o Salvador e de que Ele é único, remove de todas as religiões e de todos os vultos dessas religiões o foco e transfere todo o foco para o cristianismo e sobre Jesus. Não há espaço para uma salvação nas outras religiões. Então é falsa aquela frase que diz que todos os caminhos levam a Deus. Só há um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Temos que ter coragem de afirmar isso na época do politicamente correto, onde todo mundo tem direito de expressar a sua opinião e os outros não podem falar nada em contrário. Nós temos que afirmar o que nós cremos. Nós cremos que só há um Salvador, e esse Salvador se chama Jesus Cristo. As pessoas que estão na escravidão de outras religiões e de outros vultos devem se arrepender dos seus pecados, devem se submeter ao senhorio de Cristo com fé na esperança da salvação, porque fora de Jesus não há salvação. Mas Jesus, que é o único Salvador, Ele é também um Salvador suficiente. Jesus não foi prometido como um Salvador que iria proporcionar salvação aos pecadores. Jesus não veio como Salvador para tornar possível a salvação de pessoas. Deus veio para salvar, e foi isso que Ele fez.
Jesus foi dado como um Salvador que salva, não um Salvador que possibilita, que abre caminho, mas um Salvador que Ele mesmo é o que salva. Então, na cruz, Jesus se tornou o Salvador de pecadores e ponto final. Todas as religiões do mundo, e até mesmo uma grande parte do cristianismo que, diferentemente das outras religiões, vão afirmar em alto e bom som, não tem salvação fora de Jesus. Mas todas as religiões do mundo têm como característica colocar um homem como protagonista na sua própria salvação, de alguma maneira. Isso vai variar infinitamente, mas todas elas vão colocar o homem como protagonista na sua salvação, e isso acontece também com boa parte do cristianismo, que ainda está dizendo que não, fora de Jesus não tem salvação. Mas é preciso mais alguma coisa. Não é suficiente Jesus. Então nós sabemos como historicamente dentro da igreja romana se desenvolveu o ensino de que os fiéis poderiam colocar a sua confiança nos santos, nas boas obras, nas relíquias e até nas indulgências oferecidas pela igreja, para por meio dessas coisas eles completarem aquilo que falta para a salvação deles. Jesus não é suficiente. Precisa de mais alguma coisa. E mesmo no ambiente evangélico, os cristãos estão colocando a sua fé e algumas outras obras como critérios para a salvação. Se eu não tiver fé, então eu não posso ser salvo. Se eu não fizer isso, eu não posso ser salvo. Claro que para ser salvo, tem que crer, tem que ter fé. Mas antes da nossa fé, a salvação já havia sido realizada. A nossa fé não contribuiu absolutamente com nada para a nossa salvação. A fé é para receber a salvação. E sem dúvida, todos aqueles que foram escolhidos por Deus para a salvação, eles receberão no devido tempo essa fé, para que por meio dela, eles creiam no Salvador Jesus, abracem-o com segurança e desfrutem das bênçãos da salvação. Então, a verdade é que nem mesmo os romanistas e nem os evangélicos, eles nunca vão dizer que Jesus não é suficiente. Não vão dizer. Talvez você até já conheça essa frase. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É lema. Mas a questão é se na prática eles estão dizendo a mesma coisa que a belíssima confissão que eles estão fazendo todos os domingos. Quando colocam alguma exigência para a salvação ao lado da fé em Jesus Cristo, eles estão negando aquilo que eles estão confessando em verdade, que a confissão está correta. Jesus é único e é suficiente. Mas a prática de muitas igrejas negam aquilo que confessam. Mas quanto a nós, confessamos que há um só Salvador, no céu e na terra, confessamos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Essa é a nossa confissão. Mas será que é assim que nós estamos vivendo? A doutrina que nós estamos ouvindo, a citação dos textos bíblicos, condiz com essa confissão. Algumas igrejas negam na doutrina, outros negam na prática das igrejas, que é contrário àquilo que confessa. Muito facilmente nós vamos negar com a nossa própria vida aquilo que nós confessamos, cremos, temos por escrito e ensinado, e é proclamado para nós todos os domingos.
Muitas vezes nós nos esquecemos que temos Jesus. Nós esquecemos da promessa desse Salvador que foi cumprida. Esse Salvador já veio e Ele já declarou o seu amor por nós, o seu amor salvador. Nós nos esquecemos que nós, juntamente com o restante da igreja, essa confissão, ela precisa ser uma confissão pessoal. Ele não veio simplesmente salvar um povo, Ele veio salvar a mim. Eu sou parte desse povo. Essa confissão deve estar na sua boca, mas não somente, também no seu coração, de que você tem um Salvador que realmente salva, não um Salvador que está possibilitando você a correr atrás dessa salvação, mas um pecador que morreu na cruz por você. Então, irmãos, não temam os seus próprios pecados, não temam isso. Nós somos pecadores, vamos continuar pecando, às vezes pecados graves, vergonhosos até, mas não receie de correr para os pés do Salvador Jesus Cristo. Não tenham receio de se aproximar daquele que não foi dado para os outros, foi dado para vocês como Salvador. Aproxime-se dele com confiança. Busque a graça de Deus em oração, para que Ele possa fortalecer a vossa fé. Eu sei que é fraquinho. Não é fácil para nós fazer essas afirmações nos momentos mais duros da nossa vida. Facilmente nós somos engolidos pelas circunstâncias que nos cercam e somos levados a nos esquecermos dessa promessa, nos afastarmos dessa promessa e, em alguns casos, a negar a fé. Mas lembre-se, a fé não é sua. A fé não é sua. A fé é de Deus, o dom. O Deus que lhe deu essa fé vai aperfeiçoar você nessa fé, para que dia após dia você possa confessar com segurança o Salvador Jesus Cristo. E quando Satanás se levantar contra você para acusar você por causa dos seus pecados, na tentativa de afastar vocês de Deus, vocês podem repreendê-los nesse nome poderoso. A salvação de vocês está garantida completamente no Salvador Jesus Cristo, do começo ao fim. Pode ser que entre o começo e o fim vocês experimentem dúvidas, fraquezas, quedas, afastamentos. Do começo ao fim essa salvação vem de Deus e vocês podem passar pelo vale da sombra da morte, mas no final o vosso Salvador estará lá esperando vocês para receber vocês na morada celestial. Então, se vocês de coração creem e confessam o único e suficiente Salvador, então vocês devem buscar nele tudo o que vocês precisam para a salvação de vocês. Porque, como diz o catecismo, de duas coisas, só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador incompleto, então explica por que as pessoas precisam recorrer a complementos. Ou então aqueles que pela verdadeira fé creem no único Salvador Jesus Cristo devem buscar nele, somente nele, tudo o que precisam para a sua salvação. Vocês têm um Salvador completo, então louvem a Deus, e graças a Deus por isso. Vocês não estão do lado de fora, vocês não estão esperando uma promessa para ser cumprida, e nem estão na incerteza se essa promessa será cumprida ou não, ou quando ela será cumprida. Vocês já têm esse Salvador que foi prometido.
Então, aprendam a louvar a Deus, a dar graças a Deus, a reconhecer essa grande bênção que é o fato que nós temos um Salvador, que nós precisamos para nos livrar do perigo da condenação eterna. Já temos. Então é celebração, é louvor. Mas tem mais do que louvor. Tem consolo. Se vocês têm um Salvador completo, então vocês podem descansar. Vocês podem se consolar. Porque vocês não correm perigo nenhum, absolutamente nenhum perigo de ser abandonado, nenhum perigo de que esse Salvador chegue atrasado nos momentos mais difíceis que vocês enfrentarem, nenhum risco de que essa salvação falhe. Lembre-se disso. Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Amém.